Esse vídeo aqui eu vou te mostrar, vou te revelar o segredo para você nunca mais falhar em nada na sua vida. A partir de agora, todas as coisas na sua vida começarão a dar certo. Você nunca mais vai sofrer uma derrota, você nunca mais vai ser passado para trás. Você, a partir de agora, sempre vai vencer. Você, a partir de agora, todas as coisas vão dar certo. Por quê? Porque você vai aprender a nunca mais falhar. Como, Maxwell, que eu nunca mais falho na minha vida? É muito simples. E eu vou ser bem direto com você. Para você nunca mais falhar na sua vida, você nunca mais vai tentar algo. Você nunca mais vai se arriscar. Você nunca mais vai sair da sua zona de conforto. Você nunca mais vai fazer coisas que te dão medo. Você nunca mais vai fazer coisas que você não quer fazer. Você nunca mais vai se colocar em zona de perigo. Você nunca mais vai se colocar em zona de risco. Acabou o vídeo. É isso aqui. Se você não quer falhar na sua vida, você está no server errado. Você está no servidor errado. Você está no mundo errado. Porque aqui na Terra existem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Você é uma dessas 8 bilhões. E dessas 8 bilhões de pessoas, todas já erraram. Todas já fracassaram. E todas ainda vão fracassar. Vão continuar fracassando. E você vai ser uma dessas pessoas. A questão é, nós seres humanos temos essa tendência de ver o fracasso, a derrota, como algo ruim, como algo errado. Como se as pessoas fossem criticar você, como se as pessoas fossem falar mal de você. E elas realmente vão fazer isso. As pessoas fazem isso, mesmo sabendo que elas também vão sofrer de derrota, de fracasso, talvez não agora, talvez não amanhã, mas com certeza em algum momento, na próxima semana ou no próximo mês, as pessoas, todas, elas são derrotadas, elas sofrem de fracassos na vida. A questão é, normalize os fracassos. Você precisa normalizar os fracassos e as derrotas da sua vida. É algo normal você fracassar, é algo normal alguma coisa dar errado na sua vida. É simplesmente normal. Normal. E quanto mais rápido você entender isso, de que é normal você fracassar, mais você vai ter coragem para se arriscar. E esse é o ponto. Você precisa ter coragem para sair da sua zona de conforto. Você precisa ter coragem para tentar coisas novas, para enfrentar os seus medos, para sair dessa bolha que você se encontra hoje. Você precisa ter coragem. E você não precisa ter muita coragem. Você só precisa ter mais coragem do que medo. Se você tiver um pouquinho mais só de coragem do que você tem de medo, você vai conseguir fazer. Você vai conseguir agir. Você vai conseguir entrar em ação. E é isso. Você não tem que se preocupar em não ter medo. Você tem que se preocupar em você, mesmo com medo. Olha só, mesmo com medo, a sua coragem está aqui, mas você vai elevar o nível da sua coragem para que ela passe um pouquinho do medo. Se ela passou um pouquinho do medo, quer dizer que você já venceu o medo. Ele ainda existe dentro de você, mas você teve coragem suficiente para ultrapassar o medo e agir. E fazer. Mesmo com o medo do fracasso, mesmo com o medo da derrota, mesmo com o medo da crítica, mesmo com todos os medos que você tem, a sua coragem foi maior. E esse é o ponto. Se você não quer fracassar, se você não quer ser derrotado, muito provavelmente não é exatamente isso que você tem medo. Você não tem medo do fracasso, você não tem medo da derrota. Você muito provavelmente tem medo das críticas, do que as pessoas vão pensar, ou do que você mesmo vai pensar sobre si mesmo. Mas normalmente não é isso, normalmente é a respeito de terceiros, é a respeito de outras pessoas. O que outros vão pensar sobre você. Ou você tem medo de
E se eu fracassar agora e eu não tiver mais oportunidades pela frente? E se der errado agora e eu não conseguir fazer com que dê certo lá na frente? E nesse ponto aqui, eu te digo uma coisa. A gente não tem controle sobre o futuro. Nem eu, nem você. A gente não tem controle sobre o futuro. Mas a gente tem controle sobre o presente. Então faz agora. Não se preocupa lá na frente. Só faz agora. Só faz agora. Porque lá na frente, pode ser que você realmente não tenha mais oportunidades. Não de fazer isso. Mas você vai ter a oportunidade de fazer outras coisas. E talvez eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas existem dois tipos de oportunidades. As que aparecem para você e as que você cria. Então, se não aparece a oportunidade para você, você cria a oportunidade. É simples assim. Se a oportunidade não aparece, você vai lá e cria. Então, não se preocupa tanto com o futuro. O livro Poder do Agora, ele fala especificamente sobre isso. Pense apenas no momento presente. Foque no aqui, no agora e faz isso aqui acontecer. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo das críticas. Deixe as pessoas criticarem você o quanto quiser. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa te critica, na verdade, ela tá falando mais e explicando mais sobre quem ela é do que sobre realmente você. Por exemplo, uma pessoa que... um atleta, né? Um atleta. Ele nunca vai chegar para você iniciando na academia ou iniciando no esporte, e te criticar. Ele não vai fazer isso. A pessoa que vai te criticar é, primeiro, aquela pessoa que está abaixo de você, e ela não quer ver você crescer a ponto de ela não conseguir te alcançar. Segundo, a pessoa que está no mesmo nível que você, que ela não quer ver você acima do que ela. E terceiro, a pessoa que está um pouco acima de você, que não chega a ser atleta, não chega a ser muito foda no que faz, ela está muito próxima de você, mas ainda está acima. E por estar acima, ela tem medo de perder esse posto, de você se tornar melhor do que ela. E existe uma frase muito interessante, né? Eu não vou lembrar exatamente agora como que é a frase, mas é uma frase que dizia assim: o único homem que quer que você se torne melhor do que ele é somente o seu pai. O resto não. E eu vejo hoje que isso é verdade. Isso é verdade. O único homem que quer que você se torne melhor do que ele, e aqui eu tô falando especificamente para os homens, o único homem que quer que você se torne melhor do que ele é somente o seu pai. O resto é resto. O resto não quer. Porque as pessoas, elas até querem te ver bem, só que elas não querem ver você melhor do que elas. Porque isso revela para o mundo a incompetência dessas pessoas. Imagina aí, Tiago e João. Eles nasceram no mesmo lugar, cresceram no mesmo lugar, estudaram no mesmo lugar, tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos trabalhos. Uma vida muito parecida uma com a outra. Os dois jogaram bola juntos, faziam basicamente as mesmas coisas na infância. Só que aí, Tiago, o que é que ele faz? Ele não estuda, ele não busca crescer na vida, ele pensa pequeno, enfim. Já Joãozinho aqui, ele busca crescer, ele se torna um cara muito foda no que faz, estuda, começa a ensinar pessoas a, enfim, se virar na vida. E ele cresce muito. E ele começa a ter uma vida realmente incrível, extraordinária. E Tiago aqui continua na vida medíocre dele. Triste, vazio por dentro, enfim. O que é que isso revela para Tiago?
Ele vai pensar o quê? João estudou comigo, teve as oportunidades que eu tive, viveu uma vida muito parecida com a minha e ele tá lá no topo. Isso vai parecer para ele que ele foi incompetente. E ele realmente foi incompetente. Então, quando você cresce, certo? Quando você cresce, você acaba revelando para o mundo a incompetência das outras pessoas, das pessoas que conviveram junto com você, que tiveram oportunidades parecidas com as oportunidades que você teve e que não aproveitaram, que não se esforçaram o suficiente. Fez sentido para você? Se fez sentido esse vídeo, o que é que você vai fazer? Você vai deixar a sua curtida aqui embaixo, você vai se inscrever nesse canal e vai ser um prazer realmente te ter aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa comunidade, tá certo? Tamo junto, é nóis, e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!